Introdução à dinâmica. A dinâmica é a parte da física que estuda as causas do movimento, ou seja, as forças que atuam sobre os corpos. Para entender a dinâmica, é essencial estudar como as forças influenciam o movimento e o repouso dos objetos. Força e massa. Força é uma grandeza vetorial que pode alterar o estado de movimento ou repouso de um objeto. Ela é medida em newtons. Massa é a quantidade de matéria de um corpo, medida em quilogramas. Por exemplo, quando você empurra uma caixa, a força que aplica faz a caixa se mover. Quanto maior a força, maior a aceleração da caixa. Primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa não nula atue sobre ele. A inércia é a tendência natural dos objetos em resistir a mudanças no seu estado de movimento. Não há uma fórmula direta, mas pode ser descrita pela ausência de força resultante. Um exemplo cotidiano é quando você está dentro de um carro e o carro freia bruscamente. Seu corpo tende a continuar se movendo para frente, mesmo que o carro pare. Isso ocorre devido à inércia. Objetos parados, como uma bola no chão, não começam a se mover sozinhos. Eles precisam de uma força externa, como alguém chutando, para alterar seu estado de repouso. Segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. A força resultante que atua sobre um corpo é diretamente proporcional ao produto da sua massa e da aceleração. A fórmula é F igual a m vezes A, onde F é a força resultante medida em newtons, m é a massa medida em quilogramas e a E a aceleração medida em metros por segundo ao quadrado. Por exemplo, se você aplica a mesma força para empurrar uma bicicleta e um carro, a bicicleta terá uma aceleração maior, pois a massa dela é menor. Quando uma pessoa empurra um carrinho de supermercado vazio, ela consegue acelerar o carrinho com facilidade. À medida que o carrinho é carregado com mais compras, aumentando sua massa, torna-se mais difícil empurrá-lo com a mesma força, pois a aceleração diminui. Vamos falar sobre a terceira lei de Newton, também conhecida como a lei da ação e reação. Para toda força de ação, há uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido oposto. A fórmula é F1. 2 é igual a menos F, 2, 1, onde F12 é a força que o corpo 1 exerce sobre o corpo 2, e F21 é a força que o corpo 2 exerce sobre o corpo 1. Um exemplo disso é quando você salta para cima. Seus pés aplicam uma força no chão, e o chão aplica uma força igual e oposta em seus pés, impulsionando você para cima. No nosso dia a dia, podemos ver isso quando empurramos uma parede. Você sente uma força contrária sobre suas mãos. Mesmo que a parede não se mova, ela exerce uma força de reação sobre você. 6. Exemplos e aplicações cotidianas das leis de Newton. Primeira lei. Exemplo cotidiano. Uma xícara em cima de uma mesa só se moverá se alguém empurrá-la. A xícara tem inércia e tende a ficar parada a menos que uma força atue sobre ela. Segunda lei. Exemplo cotidiano. No futebol, um chute forte, ou seja, uma grande força, fará a bola acelerar mais, enquanto um chute fraco causará uma aceleração menor. Terceira lei. Exemplo cotidiano. Quando você está em um barco a remo e empurra a água para trás com o remo, o barco é empurrado para frente pela reação da água. 7. Resolução de problemas. Aplicação das leis. Problema 1. Um carro de 1000 kg está sendo acelerado a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força resultante que age sobre o carro? Solução. Usando a fórmula F igual a m vezes A, temos F igual a 1000 vezes 2, que é igual a 2000 newtons. Conclusão.
A força resultante agindo sobre o carro é de 2.000 newtons. Problema 2. Um caminhão e uma bicicleta colidem. Qual será a força de reação? Ambos sofrem forças de mesma magnitude? Solução. Pela terceira lei de Newton, as forças trocadas entre o caminhão e a bicicleta são iguais em magnitude, porém opostas em direção. No entanto, a aceleração será muito maior para a bicicleta, pois sua massa é muito menor. Conclusão. A reação é de mesma intensidade, mas os efeitos sobre a bicicleta e o caminhão são diferentes devido à diferença de massa. 8. Experimentos simples na sala de aula. Experimento 1. Coloque um objeto sobre uma superfície plana e peça aos alunos para empurrá-lo. Eles observarão que quanto maior a força, maior a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton. Experimento 2. Peça para um aluno jogar uma bola contra a parede e observar como ela rebate, demonstrando a terceira lei de Newton. 9. Conclusão. As 3 leis de Newton são fundamentais para a compreensão dos movimentos e das interações entre corpos. Elas nos ajudam a interpretar desde movimentos simples, como empurrar um objeto, até situações mais complexas, como o movimento dos planetas. A aplicação das leis de Newton no cotidiano é constante e envolve desde o ato de caminhar até a movimentação de veículos.